Monte de gente já, os defensores da 6 para 1, dizendo que... Porque assim, a 6 para 1 no Brasil, as pesquisas apontam que cerca de 75% da população é a favor da mudança e tem uma parte da população que é contra a mudança, né? Mesmo a mudança não prevê redução do salário, né? Mas mesmo sem a redução do salário, tem uma parte da população que quer que continue se trabalhando na escala 6 para 1. Então, o pessoal que defende muito a escala 6 para 1 no Brasil, que fala que o Brasil não pode mudar, que é uma loucura, tudo isso mais, e o pessoal festejou, entidades de classe, economia, falei com bastante gente nos bastidores, o pessoal festejou, né? Acha que o caminho do Brasil deveria ser por aquele caminho e não por outro, e não pelo caminho que é o caminho tomado no mundo inteiro neste momento, que é a redução da jornada, da escala de trabalho, da quantidade de dias por semana, a quantidade de horas trabalhadas. Você tem uma tendência mundial de redução. A Argentina foi contra essa tendência, aumentou a carga horária, não total, mas diária, já vou explicar. E tem muita gente que está pedindo, poxa, eu queria que o Brasil fosse uma Argentina e torcendo para que na eleição deste ano isso possa acontecer. Né? Ou seja, se a depender de quem ganhe, né, abre caminho, e depender do que aconteça no Congresso, abre caminho para uma coisa semelhante acontecer no Brasil. O que acontece? E aí puxar um ponto específico que a Amanda falou e que eu trouxe no título. O Milei, um dos vários pontos, né, da mudança foi permitir que a jornada por dia saísse do limite de 8 horas diárias, fosse até 12 horas por dia, garantindo o descanso de 12 horas entre turnos, ou seja, a pessoa pode trabalhar 12, descansar 12, trabalhar 12, né? E depois esse horário compensado, esse trabalho a mais, vai ser compensado não pelo pagamento de hora extra, não por cascalho no bolso, mas num banco de horas que vai ser tirado em conformidade entre empregador e empregado, ou seja, quando o patrão quiser, né, no momento que para o patrão for melhor. Né? Ou seja, permite que o trabalhador trabalhe mais e até às vezes o trabalhador iria fazer isso porque está precisando pagar alguma conta, etc. Não mais, isso aí vai virar banco de horas e segue o jogo. A Argentina tem uma jornada semanal de 48 horas. 48 horas, é um 6 para 1, 48 horas. Agora, essas 48 horas vai ter que considerar também essa possibilidade de alguns dias por semana de ser 12 horas. O Brasil era 48 até a Constituição de 88, passou para 44 e agora, muito provavelmente, até o meio deste ano, vai para 40 no meio dessa discussão da jornada de 6 para 1 para 5 para 2, né? O que o pessoal, os críticos, discutem é que você colocando na vida de uma pessoa essa possibilidade de uma hora para outra, dela trabalhar 12 horas de acordo com a necessidade da empresa e ainda sem esse ganho adicional a mais, isso vai afetar bastante a dinâmica da família, vai afetar bastante a dinâmica da pessoa, o tempo de descanso. Tem muita discussão sobre isso. A gente vive uma crise de burnout no mundo. E aí a gente lembrando que o lema das primeiras reivindicações trabalhistas, lá no século XIX, na época da Revolução Industrial, na Inglaterra, era 8-8-8, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para viver, né? A gente está literalmente atropelando isso. Atropelando. Então, o que acontece? O Milei teve uma série de outras mudanças, abre caminho para o fim da própria justiça trabalhista, do jeito que ocorre na Argentina. Eu falei com ministros do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive no Brasil, que estão preocupados exatamente com esse fim da fala da Amanda, com uma espécie de convulsão social após as pessoas se ligarem o que isso significa. Porque o nível de articulação e de mobilização da população argentina é muito maior do que a população brasileira. Mas bota no chinelo, assim. Sabe, o argentino é muito mais parecido com o francês de ir para a rua por qualquer motivo do que o brasileiro. Né? Então o pessoal acha que pode acontecer, né, uma convulsão social e, mais do que isso, também pode ser usado como bandeira de determinados grupos políticos do Brasil, do tipo, olha, precisamos importar o que acontece na Argentina para dentro do Brasil.